Amém. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Que bênção estarmos aqui nessa noite, falando de um tema tão importante, irmãos. A nossa pátria amada, Brasil. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente tocado pelo Senhor, tocado pela palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser alinhado pela presença do Senhor, e realmente nós precisamos nos unir como igreja para fazer a diferença na nossa nação. Amém? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, que o som esteja bom, que a imagem esteja boa, para que nós possamos ter aqui uma ótima noite debaixo da presença de Deus, no nome de Jesus. E eu gostaria de começar aqui apresentando essa live a Deus, apresentando a sua vida a Deus, apresentando todos aqueles que irão passar por essa live, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo precioso que nós iremos ter aqui na sua presença. Pai, nós não temos palavras para te agradecer o quanto o Senhor tem sido bom conosco, o quanto o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus que cuida de cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos aqui na internet, declarando que o Senhor é o dono do Brasil, que o Senhor é o único Deus do Brasil, declarando a sua palavra que é viva, Senhor, que é boa, perfeita. Nós declaramos aqui a sua palavra e nós te agradecemos porque nós temos liberdade de fazermos isso aqui na nossa nação, Pai. Eu te peço nesse momento para que essa live venha a ser uma bênção, Pai, que possa tocar cada coração, que a sua palavra, Senhor, realmente alcance, Senhor, os corações certos no nome de Jesus, que cada um aqui que passar por essa live, seja agora no nosso tempo aqui de live ou depois, que seja tocado pelo seu amor e que o seu Espírito Santo gere, Senhor, um amor, uma paixão pela nossa nação brasileira, Pai. Nós aqui estamos para nos erguer como igreja em unidade, Pai, crendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Pai. No nome de Jesus, abençoe essa live, segura aqui essa internet, no nome de Jesus, na casa de cada um aqui que está nos assistindo, Pai. Declaramos caído por terra todo levante de Satanás, nos coloque em um alto lugar, Pai, independente de para quantas pessoas nós iremos falar, nós queremos atingir o mundo espiritual nessa noite e tocar, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Alinhar a sua igreja no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria, irmãos. Eu particularmente amo essa nação, oro pelo Brasil há anos, e não faço mais do que a minha obrigação, na verdade ainda faço pouco. Todos nós cristãos somos chamados por Deus para interceder pela nossa nação, e Deus colocou uma palavra no nosso coração nesse tempo onde é tão importante, irmãos. Talvez como nunca antes, é tão importante o posicionamento da igreja brasileira. Nesse tempo aí de história que o Brasil tem, talvez nós estamos aqui em um ponto crucial, irmãos, onde ou Deus faz algo na nossa nação, se nós nos posicionarmos, ou então nós deixamos esse tempo passar e outros virão, porque a obra de Deus não para. E eu não sei você, o meu maior medo é ficar fora dos planos de Deus. O meu maior medo é ficar de fora de tudo aquilo que Deus está fazendo na terra. Eu creio que Jesus está voltando, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias e eu não quero ficar de fora dos planos de Deus. Amém? Então, eu tenho certeza que você também não quer, você está aqui conosco em um sábado e eu tenho certeza que não é para ver a minha cara, você está aqui para ser tocado por Deus e a palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho certeza que você vai sair dessa live aqui tocado pelo Espírito Santo em relação ao que a igreja brasileira precisa melhorar em relação à nossa nação. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Na verdade, eu vou começar lendo 2 textos. Se você puder, tá bom? Se não for te pedir muito, esteja com a sua Bíblia aí do lado. Se você tem um celular aí com a Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia. Vamos acompanhar aqui alguns versículos que são muito importantes. Se você não puder, não tenha problema. Escute, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será edificado da mesma maneira. Mas é um tema, irmãos, onde realmente
nós precisamos nos posicionar, e se você puder aí parar o que você está fazendo e ouvir o que Deus tem para falar com você, eu tenho certeza que você não vai desperdiçar tempo, você não vai perder tempo. Eu tenho certeza disso. Amém? Então vamos lá, irmãos. Pátria amada Brasil. Eu gostaria de ler com vocês Marcos 1:14. Marcos 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. 14 é imaturidade espiritual. O número 14 significa isso. Nós vamos ler esse texto aqui. E enquanto você abre, eu gostaria de fazer uma pergunta, e se você for corajoso de responder aí nos comentários, amém. Se você não quiser responder, não tem problema, tá bom? Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se você não puder responder nos comentários, não tem problema, eu nem vou olhar os seus comentários. Eu gostaria apenas que você pensasse aí com você e gerasse uma resposta. Para você, qual foi o tema central do ministério de Jesus? O que Jesus mais falou na Terra? O que Jesus mais pregou na Terra? Qual foi a palavra mais utilizada por Jesus, na sua opinião, enquanto ele esteve aqui no seu ministério aqui na Terra? Comente aqui se você não se importar, e eu não vou ler, é realmente para que você pense nisso, tá bom? Se você não quiser comentar, mais uma vez, não tem problema, expresse realmente isso e fale aí com a sua boca. Bom, para mim, amor, para mim, fé, enfim. Qual é o tema, na sua opinião, central do ministério de Jesus? Enquanto você pensa, nós vamos ler o texto, tá bom? Vamos lá, Marcos 1:14. Esteja conosco, Espírito Santo. Amém. Diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu gostaria de ler mais um texto com você, que é Mateus 9:35. O evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Amém? Vamos lá, irmãos. Mateus 9:35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Amém. Irmãos, vamos lá. O principal tema do ministério de Jesus, o tema central do ministério de Jesus foi o reino de Deus. O reino de Deus. Isso não é uma opinião minha, isso não é uma opinião de teólogos. Se você ler os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus sempre falava quando ele curava, quando ele ajudava alguém, quando ele estava pregando a palavra, que ele veio aqui para colocar o reino de Deus em movimento, para implantar a cultura do reino de Deus na terra. Então, eu não sei aí a sua resposta que você colocou, o tema central do ministério de Jesus, mas biblicamente falando, o tema central do ministério de Jesus foi o reino de Deus. E, irmãos, todo cristão tem a obrigação de conhecer o reino de Deus. Todo cristão tem a obrigação de conhecer sobre o reino de Deus. Como vocês sabem, o Aliança de Fogo é algo que Deus colocou no nosso coração, um ministério realmente, uma escola ministerial. Nós estamos trabalhando nisso, em breve aí nós vamos ir mais a fundo nisso. Mas, irmãos, independente de nós fazermos lives, independente de daqui a um tempo nós fazermos cursos ministeriais, escolas ministeriais, cursos bíblicos, aquilo que Deus for nos direcionando, nós fomos chamados para falar para cristãos. Então, você que está aqui me assistindo, cristão, você tem a obrigação de conhecer sobre o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, ele falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer coisa. Isso não significa que Jesus não veio trazer amor.
Isso não significa que Jesus não veio trazer fé. Isso não significa que Jesus não veio trazer salvação. Tudo isso está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um reino onde tem todas essas coisas dentro dele. Quando você entra dentro do reino de Deus, você tem fé, você tem amor, você tem salvação, você recebe a graça. Tudo isso está dentro do reino de Deus. E, irmãos, você precisa saber o que é o reino de Deus. Você precisa saber que o reino de Deus tem um rei, e você precisa conhecer esse rei. Você precisa ter intimidade com esse rei. Você precisa entender que o reino de Deus, ele tem uma linguagem. Qual que é a linguagem do reino de Deus? Você precisa conhecer sobre o reino de Deus. Você precisa entender, irmão, que o reino de Deus, ele tem uma constituição. E você precisa conhecer a constituição do reino da qual você faz parte. Você precisa entender que o reino de Deus tem uma cultura. O reino de Deus, ele tem uma cultura. Nós precisamos entender isso. O reino de Deus também tem leis. Você precisa conhecer sobre o reino de Deus. E eu creio que Deus vai preparar outra oportunidade aqui para nós estarmos falando sobre isso. Mas para nós falarmos, irmãos, sobre a nossa nação, nós precisamos entender primeiro sobre o reino. O reino de Deus. Então você pode me perguntar, Kennedy, então eu não posso orar por cura? Eu não devo orar por cura, já que o tema principal de Jesus era o reino de Deus? Se você puder, abra comigo em Lucas 10, versículo 9. Lucas capítulo 10, versículo 9. Esse versículo aqui vai responder a sua pergunta. Lucas 10, 9 diz assim: e curai os enfermos que nela houvera. Aqui é Jesus falando, os discípulos iam para uma cidade, e Jesus disse, curem os enfermos que ali houver. E diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus nos ensinou a orar por cura, mas depois da cura, fale, olha, o reino de Deus chegou. Porque Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. Então você pode falar, Kennedy, então eu não posso pregar sobre o perdão? Eu não posso pregar sobre o amor? Se está muito texto aí para você abrir, não tem problema, eu vou ler aqui rapidamente para a gente avançar. Mateus capítulo 10, verso 7. Diz assim, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Nós podemos pregar, mas nós precisamos pregar o reino de Deus. O problema hoje, irmãos, é que muitos de nós estamos só pregando o amor, ou então só a fé, ou então só a graça. E Jesus nos ordenou a pregar sobre o reino, porque dentro do reino de Deus tem tudo isso. Dentro do reino de Deus, nós não vamos confundir o amor de Deus com uma permissividade. Dentro do reino de Deus, nós não vamos confundir a fé com voto de tolos, com teologia da prosperidade. Nós estamos dentro de um reino onde tudo está pré-estabelecido. Entende? Então, irmãos, nós temos que pregar o reino de Deus. Nós temos que conhecer sobre o reino de Deus. E talvez você fale, Kennedy, isso que você está falando está meio estranho. Está meio estranho. Mas, irmãos, vamos para a Bíblia. 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20. Se você puder abrir esse tema que nós vamos nos basear, e eu já vou avançar com você, eu gostaria muito que você abrisse aí os textos desse começo para que você entendesse à luz da Bíblia o que nós estamos falando aqui nessa noite. Amém? Isso é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim, irmãos, portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, esse texto aqui se encaixa perfeitamente no que nós estamos falando. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E eu te pergunto, o que um embaixador faz? O que uma embaixatriz faz? Você sabe? Irmãos, nós já vamos falar sobre o Brasil, mas você precisa compreender esse começo aqui para que você esteja fundamentado na palavra de Deus. Amém?
Irmãos, o que é ser um embaixador? Embaixador é alguém que representa o seu estado ou país em outro lugar. Um exemplo, um embaixador dos Estados Unidos, ele vem aqui no Brasil e ele começa a apresentar as culturas dos Estados Unidos. Ele começa a apresentar os comportamentos que eles têm lá. Ele começa a apresentar tudo de bom que a América tem. Isso é o que o embaixador faz. E a Bíblia nos diz, irmãos, que assim como Jesus foi um embaixador do reino de Deus, nós também somos embaixadores do reino de Deus. E aí eu te pergunto, por que Jesus então orou no Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Talvez a oração mais importante aí da Bíblia é uma oração modelo. Jesus deixou ali para nós orarmos da seguinte maneira: Deus me ajude a estabelecer, a implantar o seu reino na terra. Irmãos, é função da igreja ser uma embaixadora, uma embaixatriz do reino de Deus na terra. Essa é a nossa missão, irmãos. Se nós somos cristãos de verdade, se nós seguimos o que Jesus nos ensinou, Jesus, o tema central do ministério dele foi o reino de Deus. A nossa missão é continuar trazendo isso, estabelecendo o reino, a cultura do reino de Deus na terra. Mas, irmãos, essa é uma das coisas que nós cristãos mais erramos. Por quê? Porque nós estamos nos contaminando com a cultura terrena. Nós estamos nos contaminando com a cultura do reino da terra, sendo que nós fomos chamados para estabelecer uma cultura do reino dos céus. Nós estamos nos contaminando com uma cultura que vem da terra. Imagine só um embaixador dos Estados Unidos que vem para o Brasil para mostrar o que tem de bom na América e ele volta para a América, em vez dele nos apresentar a Coca-Cola, ele volta para lá com o Guaraná Antártica. Imagina que ele vem para cá nos mostrar o futebol americano e ele volta para lá com camisetas de futebol aqui que nós, né, o Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. Você está me entendendo o que eu estou querendo falar? Você está aqui na Terra para estabelecer algo do céu. Você está aqui na Terra para mostrar o que é o reino de Deus. E, irmãos, o que acontece hoje? Nós cristãos estamos olhando para o Brasil, que tem sim muitos erros, que tem sim muitas falhas, e nós estamos falando assim: é normal a corrupção na política. No Brasil é assim mesmo. Nós estamos olhando, irmãos, para o tanto de, não sei se é vulgaridade que fala, mas o tanto de coisas vulgares que tem ao redor do nosso país, e nós estamos acostumados, o brasileiro é assim mesmo. Nós estamos nos acostumando, irmãos, com o famoso jeitinho brasileiro, que daqui a pouco eu vou falar o tamanho da maldição que é isso. Nós estamos nos acostumando, sabe? O Brasil sempre fica para depois mesmo. No Brasil as coisas são assim jogadas. O brasileiro é assim mesmo. Irmãos, eu estou falando algo que muitas vezes eu mesmo faço. E Deus me chamou a atenção nesses dias. Porque nós temos o costume de falar isso. No Brasil a coisa é assim mesmo. No meu bairro é assim mesmo. E não, irmãos, nós não podemos nos acostumar com a cultura da terra. Nós estamos aqui para implantar a cultura do reino de Deus. Não importa o país, não importa a nação, não importa o estado. Isaías 6 diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. E nós temos que trazer isso à terra, irmãos. E quer saber uma coisa? Se a cultura do Brasil está tão ruim, é aí que há uma porta aberta para que a cultura do reino de Deus entre. Porque nós não somos luz no meio de luz. Nós somos luz no meio de trevas. É aí que está uma porta aberta para a igreja entrar nessa nova estação, irmãos. Deus quer transformar a nossa nação. Deus quer transformar a nossa nação. Eu não sei se você crê nisso. Se você não crê nisso, me perdoe, mas você está assistindo aqui o vídeo errado. Vá procurar outra coisa para fazer. Nós estamos aqui crendo no que Deus pode fazer na nossa nação. Nós estamos aqui porque nós cremos que Deus pode transformar o nosso país. Nós estamos aqui crendo na palavra de Deus. A Bíblia não diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar no Brasil, não tem jeito. Não, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei
Deus irá nos ouvir. Esse vídeo aqui, irmãos, esse conteúdo é para quem tem fé. É para quem crê na palavra de Deus. E nós estamos aqui crendo que Deus tem algo grande para fazer sobre a nossa nação. Amém? Amém? Eu creio nisso, irmãos. Você crê? Ah, eu creio. Irmãos, há talvez 2 anos atrás, acho que há 2 anos atrás, eu terminei de escrever o meu primeiro livro, chamado Não Apague o Espírito. E quando eu estava escrevendo esse livro, eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre a nação brasileira, irmãos. E eu não sei se você tem consciência disso. Quantos aí creem que a palavra de um homem de Deus tem poder? Você crê nisso? Que Deus ainda usa profetas? Você crê nisso, que os 5 dons ministeriais não acabaram? Não é algo passado? Você crê que Deus levanta profetas na nossa geração? Você crê que Deus levanta homens de Deus? Você crê no que a Bíblia diz realmente? Irmãos, do ano 2000 para cá, não teve uma nação que recebeu tantas profecias, tantas palavras proféticas, receberam tantas revelações de Deus, quanto a nação brasileira. Eu não sei se você tem noção do que é isso que aconteceu no ano de 2020. Os maiores homens de Deus da terra, da nossa geração. Entendo o que eu estou te falando com muito temor, irmãos. Os homens que Deus tem levantado no mundo, nas nações que estão em evidência, vieram para a nossa nação, crendo com fé que Deus irá fazer algo na nossa nação. Irmãos, eu não sei se você consegue sentir isso, mas eu sinto que há sobre a nação brasileira um peso de glória que está travado nos céus, irmãos. E nós precisamos de um romper. Nós precisamos de um romper de Deus. Nós precisamos que Deus rompa os segundos céus para que isso recaia sobre a nossa nação. E talvez você fale, Kennedy, não é possível, você não está vendo a política. Você não está vendo a economia. Você não está vendo o que eu estou vendo. Não, eu estou vendo a mesma coisa que você, mas eu estou vendo de um ângulo diferente. Eu estou vindo aqui te falar como Deus vê. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o interior. Deus tem coisas profundas para a nossa nação. E eu não sei se você sabe, mas terra de avivamento, antes de sempre vir um avivamento, precisa ter um caos. Precisa ter um colapso. E é aí que a glória de Deus se manifesta, irmãos. Eu não creio que realmente não vai acontecer nada sobre a nossa nação. E eu não sei se você sabe disso, mas quando o Brasil foi descoberto, antes mesmo dele ter um nome, os portugueses nos chamavam de brasileiros. Por quê, irmãos? Porque esse termo representava a abundância de pau-brasil que tinha sobre a nossa terra. Você sabia disso? Os portugueses nos chamavam de brasileiros por causa da abundância de pau-brasil que tinha sobre a nossa nação, sobre a nossa terra. E olha que interessante, pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica que se chama assim por causa da sua cor vermelha, que lembra o quê para os portugueses? Brasas de fogo. Eles nos chamavam de brasileiros por causa da abundância de uma árvore que lembrava brasas de fogo. Irmãos, eu creio que isso é profético sobre a nossa nação. Eu creio que antes mesmo de nós termos um nome, Deus usou aqueles portugueses para nos chamar de exportadores de brasa, de exportadores de fogo para as nações. Eu creio, irmãos, que o Brasil vai atingir nações. Eu creio que Deus vai levantar igrejas, homens de Deus aqui do Brasil para tocar povos, nações. Mas antes disso, o Brasil precisa ser tocado. Precisamos começar em casa. Precisamos começar pela nossa nação. E deixa eu te falar uma coisa, como que você crê que Deus pode tocar um exemplo à África, onde as pessoas não são, na verdade lá, irmãos, existe muita miséria. Na verdade lá tem muitos lugares que não tem água. Na verdade lá as pessoas moram em tendas. Como você crê que Deus pode tocar lá se você não crê que Deus pode tocar a nossa nação? Sabe, nós falamos, Kennedy, a corrupção do Brasil, irmãos, países da África estão debaixo do islamismo. Se você sabe o que é o islamismo de verdade,
O islamismo que você anda com uma Bíblia e você perde o seu braço? O islamismo que eles colocam uma arma na cabeça do pai e falam, nega Jesus ou eu mato o seu filho. Você crê que o evangelho pode tocar lá e você não crê que o evangelho de Jesus Cristo pode tocar a nossa nação? Você precisa rever os seus conceitos. Nós precisamos crer que há um romper de Deus sobre a nação brasileira, irmãos. E eu te falo que pouco a pouco nós estamos avançando, sim, para viver isso que Deus tem sobre a nossa nação. Irmãos, nunca antes no Brasil teve tantos livros sendo lançados. Nunca antes houve tantas pregações na internet. Você abre o YouTube, houve pregação. Você abre o Instagram, tem uma live ali de pregação. Você está no Facebook, há vídeos de pregação. Irmãos, o céu está aberto sobre a nossa nação. Mas a questão é, qual resposta nós temos dado para isso? Irmãos, mais importante do que ouvir o céu é respondê-lo corretamente. Eu vou repetir, mais importante do que ouvir o céu é respondê-lo corretamente. Qual é a resposta que nós, como cristãos, temos dado para tudo isso que Deus tem trago sobre a nossa nação? Qual é a resposta que você dá para Deus depois que você escuta uma pregação? Qual que é a resposta que você dá para Deus quando você sai do seu devocional? Se é que você faz devocional todo dia. Qual é a resposta que você tem dado para tudo que Deus tem te falado? Para as promessas de Deus sobre a sua vida, para os propósitos de Deus sobre a sua vida? Quais são as respostas que você tem dado para Deus? Eu te pergunto para que você reflita. Qual resposta nós temos dado, irmãos? E aqui eu quero entrar em algo um pouquinho mais profundo com vocês. Não tem como nós, irmãos, discernirmos o futuro sem compreendermos o passado. Não tem como nós discernirmos o que Deus irá fazer sobre a nossa nação sem entendermos o que já aconteceu até aqui. Isso é um padrão básico a respeito de cultura. Se você for estudar sobre evangelismo, obviamente você vai aprender sobre cultura. Talvez aqui os meus pastores Marcos e Michele poderiam falar isso aqui muito melhor do que eu, com muito mais propriedade. Né? Quando você vai fazer o evangelismo, você precisa compreender a cultura do local, irmãos. E sobre o que nós estamos falando aqui, nós precisamos compreender o que já aconteceu no passado do Brasil para que nós venhamos entender o porquê que nós estamos vivendo isso aqui atualmente e o porquê que Deus quer fazer um romper na nossa nação para nós participarmos de algo escatológico no final dos tempos. Primeira coisa aqui, eu quero te fazer mais uma pergunta e aqui realmente eu gostaria que você comentasse, na sua opinião, qual que é a frase mais marcante da história do Brasil? Da história do Brasil. Pode ser lá em 1500, não sei. Qual frase aí para você é a mais marcante da história do Brasil? Da história do nosso país? Comente aí, por favor, qual frase que mais te marca em relação à história do Brasil? Vou esperar aí alguns de vocês comentarem. Vamos lá, qual a frase que mais te marca em relação à história do Brasil? Algum homem falou, alguma frase que sempre te marcou, quando você ouvia lá na escola, nos livros de história? Qual frase aí, irmãos? Vamos lá. Estou aguardando aqui. Para mim aqui ainda não chegou nenhuma. Estão tímidos? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deus acima de tudo. Débora, nossa irmã amada. Deus te abençoe, Dé. Te amamos. Deus acima de tudo. Essa é uma frase muito marcante. Eu confesso para você que também marcou muito a minha vida, viu? Gabizinha, Deus te abençoe. O grito da independência do Brasil. Pastor Marcos, Deus te abençoe. Independência ou morte, glória a Deus. Irmãos, tem muitas frases aí que marcam a nossa história, mas realmente uma aqui que eu gostaria de comentar com vocês é essa aqui que o pastor Marcos acabou de falar. Independência ou morte, tá? Irmãos, essa frase aqui
não digo que foi a minha preferida, tá? Mas é o contexto aqui que eu quero entrar com vocês. Irmãos, essa frase aqui marcou a história do Brasil. Essa frase realmente foi uma transição, uma divisão, né? Trouxe um novo começo para a nossa nação. Porém, irmãos, eu preciso dizer algo aqui. Esse grito de independência ou morte, ele gerou uma independência física. Mas espiritualmente, o Brasil ainda precisa ter uma independência. Fisicamente, houve a independência do Brasil, mas espiritualmente, há muitas coisas sobre a nossa nação que vêm de fora do Brasil. Né? Uma frase aqui conhecida, irmãos, e você já vai compreender aonde eu estou querendo chegar. Uma frase muito conhecida do Brasil antigamente era Brasil, um país de todos. E eu me lembro que passava até comercial, né, sobre isso. Brasil, um país de todos. Mas não era somente Brasil, um país de todos os homens, né? Eu lembro que no comercial passava assim: Brasil, um país de todos os santos. Brasil, um país de todos os deuses. Brasil, um país de todas as religiões. Brasil, um país de todas as seitas. Irmãos, houve uma independência física sobre o Brasil, mas ainda precisa ocorrer uma independência espiritual. E aqui nós vamos cair para algo mais profundo, irmãos, e eu gostaria realmente que você me ouvisse agora com o seu espírito, para que você compreenda no espírito que nós estamos falando aqui. O Brasil, ele viveu uma independência física, mas espiritualmente ele ainda está unido com muitas questões espirituais. Certo, irmãos? Eu gostaria de citar algumas aqui. Irmãos, Portugal trouxe muitas coisas espirituais sobre a nossa nação. E aqui eu não vou desrespeitar nenhuma religião, eu respeito todas, mas eu estou aqui à luz da palavra de Deus, pregando a verdade do evangelho de Deus, a verdade do reino de Deus. Eu estou falando sobre a cultura do céu. Portugal, irmãos, trouxe a religião católica para a nossa nação. E eu não sei se você sabe disso, mas o Portugal mudou até o nosso calendário. Eles trouxeram as tradições deles e implantaram no nosso calendário. Muitos dos feriados que tem religiosos no Brasil sobre o catolicismo vieram de Portugal. Muitas festas que acontecem em calendários da nossa nação vieram de Portugal. Muitas procissões, coisas do tipo, vieram de Portugal. Certo? E eu não sei se você sabe disso, mas quando a nossa terra foi descoberta, ela também recebeu o nome lá no começo de terra de Vera Cruz, certo? Passando mais tarde a ser chamada de terra de Santa Cruz. Irmãos, isso aqui foi uma consagração de Portugal sobre o Brasil a realmente o catolicismo, a realmente a rainha dos céus. Tá? Falando mais claro aqui para você, nós temos que falar a verdade. Foi uma consagração à rainha dos céus, que nós sabemos, irmãos, que são demônios, certo? Portugal, irmãos. Outra coisa aqui, outra nação que trouxe muitas coisas para o Brasil, que não houve uma independência, foi a África. O exemplo disso é o Candomblé e a Umbanda. Se você pesquisar sobre essas religiões, você vai ver de onde elas vieram. Outra nação, irmãos, que teve grande influência sobre o Brasil foi a Índia. A Índia trouxe o hinduísmo para o Brasil. Eu não sei se você sabe, mas o hinduísmo ele chegou no Brasil através de missionários. Vieram missionários da Índia, certo? Missionários do hinduísmo, e para implantar realmente embaixadores do hindu, tá? Embaixadores do hindu. Para, irmãos, é isso que Deus nos chama, e muitas vezes o inimigo usa isso muito mais corretamente do que nós cristãos. Eu não posso falar aqui dos antigos, né, homens que também implantaram o evangelho aqui, mas, irmãos, missionários da Índia vieram até o Brasil e implantaram o hinduísmo, e eu me lembro, para quem não sabe, eu sou professor de bateria, e eu já tive uma aluna minha que ela praticava essa religião,
e ali na religião dela, ela quis vir para uma aula de bateria para aprender o instrumento, porque era um instrumento que conectava ela com os deuses dela, e ela me contava, irmãos, existem brasileiros, eu não sei se você sabe disso, assim como para nós cristãos é muito importante viajar para Israel e conhecer tudo, existem brasileiros que viajam para a Índia, realmente, para se consagrarem lá, e enfim, nós respeitamos as religiões, mas eu quero que você compreenda aqui, irmãos, o que nós estamos falando à luz do Espírito, o que isso gera no segundo céu. Lembra que eu falei que eu creio que a glória de Deus está sobre o Brasil, mas nós precisamos de um romper de Deus? Eu estou falando isso aqui para que você compreenda o que é o segundo céu do Brasil, tá? Entenda isso no seu espírito. Outras religiões aqui, irmãos, e outras nações são nações orientais, religiões orientais, um exemplo aqui seria o budismo, certo? Outra nação que teve muita influência sobre as religiões do Brasil, sobre a espiritualidade do Brasil, irmãos, foi o Egito. E eu não sei se você sabe disso, eu quero pôr uma imagem aqui para você. Esse aqui é um obelisco, certo? Esse aqui é um obelisco que é lá do Antigo Egito, tá? E agora eu vou te explicar para que os egípcios usavam os obeliscos na antiguidade, tá? Eu não sei se você sabe disso, mas o Egito ele acredita muito nessa questão de astrologia, ele acredita muito nessa questão de portais espirituais. A pirâmide, por que é uma ponta apontada para cima? Eles creem que são portais, irmãos, que abrem ali realmente portais espirituais para que os deuses deles desçam até a terra. Todo lugar que tem um obelisco é uma consagração para que deuses desçam para aquele lugar, para aquele bairro, para aquela nação, para aquele território. E isso veio do Antigo Egito. Agora eu te pergunto, quantos obeliscos tem no Brasil? Quantos obeliscos tem em São Paulo? Se você for na Praça da Sé, você vai ver muitos. Entende? Então, eu não estou falando aqui, irmãos, a respeito de contra a religião, não estou falando aqui o que é certo ou errado, eu estou falando para você à luz da palavra de Deus e à luz da história. Se você pesquisar sobre o Antigo Egito, você vai ver o que eu estou te falando sobre os deuses que eles adoram. Se você for na palavra de Deus, se você ler o livro de Êxodo, você vai ver o que eu estou falando. Certo? Então, irmãos, o que eu estou tentando te mostrar aqui é que o Brasil, ele teve uma independência física, mas espiritualmente ainda precisa ocorrer uma independência, certo? E, irmãos, aqui nós precisamos entender o seguinte, os reflexos que isso geram sobre a nossa nação. Os reflexos que isso geram sobre a nossa nação. Eu não quero vir aqui ser um chato e falar para você que tudo é espiritual. Eu não quero vir aqui e falar para você que todos os problemas do Brasil são espirituais, mas eu estou vindo aqui falar para você a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir aí. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que há muitos reflexos físicos que são gerados através do mundo espiritual, ou seja, os reflexos espirituais de tudo isso que está sobre o segundo céu do Brasil estão estampados diariamente, um exemplo nos jornais. Irmãos, por que há tanta promiscuidade no Brasil? Por que há tanto sexo ilícito, pornografia, homossexualismo, roupas vulgares, músicas vulgares, e isso se torna normal no Brasil? Isso já se tornou, infelizmente, parte da cultura brasileira. Muitos gringos conhecem o Brasil como mulheres peladas, carnaval e futebol. Se tornou parte, muitas vezes, da cultura do Brasil. Né? Por que há tantas mortes no Brasil? Você sabia que o Brasil mata mais do que o Iraque, que vive, é um país que vive em guerra, é um território ali que vive em guerra. O Brasil, aliás, se eu não me engano, somente o Rio de Janeiro, se eu não me engano, mata mais que o Iraque. Eu não posso afirmar aqui com certeza para você, mas eu tenho certeza absoluta que o Brasil mata mais do que o Iraque. Eu esqueci de pegar os números aqui, me perdoem, mas essa afirmação aqui é correta. Depois você pesquisa que você vai ver. E, irmãos, por que no Brasil há tanta violência? Eu não sei se você sabe disso, mas, biblicamente falando, nós podemos dizer que há demônios que clamam por sangue.
por sangue. Sangue, sangue, sangue. Por que no Brasil há tanta violência? Por que no Brasil há tanto estupro? Por que, irmãos? Como nós podemos explicar isso? Por que no Brasil há tanto roubo? Irmãos, isso são reflexos do que há no mundo espiritual do Brasil. E eu não estou falando que tem que acabar todas as religiões. Eu estou falando que nós precisamos trazer a cultura do reino de Deus para a terra. Eu não creio que a política pode mudar o Brasil. Eu creio que Deus pode mudar o Brasil. Eu não creio que o STF pode mudar o Brasil, até porque, irmãos, muitas vezes nós estamos colocando a nossa esperança em pessoas que estão sendo conduzidas por demônios, pessoas que não são cristãs, e a verdade é que elas são conduzidas por demônios. Eu não creio no STF, eu creio em Jesus Cristo. Ele pode transformar a nossa nação. Outro reflexo, irmãos, espiritual de algo do passado do Brasil é o famoso jeitinho brasileiro, né? O brasileiro dá jeito para tudo. É 4 horas que o banco fecha, a gente chega lá 4:02 e ainda fica bravo se não pode entrar. É mentira? A gente ainda fica bravo se não deixa a gente entrar. É o famoso jeitinho brasileiro. O atraso, né? A preguiça, a mentira, as coisas mal feitas, o deixar para depois. Uma vez, irmãos, eu fui pregar numa igreja e o culto estava marcado para começar às 6 horas da tarde. E veio uma mulher visitar a igreja e ela era de outro país, eu não soube ali discernir na hora, compreender, né, na hora de qual país ela era, mas eu lembro que ela falava meio que um espanhol, assim, e ela falou, o culto não começa às 6 horas? Por que ainda não começou? E eu falei, não sei, moça, eu não sou aqui da igreja, acho que deu uma atrasada, né? Aí ela falou para mim, não, essa igreja é mentirosa. Na minha cultura, quando é marcado uma coisa para começar no horário, a gente começa no horário. Quem chega atrasado, quem chega depois, é mentiroso. Eu não posso confiar nessa pessoa. Eu não vou confiar nessa igreja. Eu vou embora. A pessoa foi embora. Foi embora. Por quê, irmãos? Porque esse jeitinho brasileiro realmente só existe no Brasil. Mas aí eu quero te perguntar, você sabe de onde veio isso? Você sabe o que significa jeitinho brasileiro? Eu não sei se você conhece, eu vou colocar aqui para você. Existe um livro de Mário de Andrade que se chama Macunaíma. E uma outra versão aqui do livro, essa capa, vai colocar assim, Macunaíma, o herói sem caráter. Tá? O herói sem caráter. E eu não preciso falar nada sobre essa capa aqui, né? Você está vendo muito bem, você já está vendo aqui, e acredito que está muito claro tudo que você está vendo, tá? O que acontece, irmãos? Macunaíma foi um personagem aí de folclores, de lendas, onde ele foi criado, e ele era um personagem muito preguiçoso, e ele representava realmente ali as pessoas que não gostam de trabalhar, as pessoas que dão um jeitinho para tudo, as pessoas que roubam, as pessoas que mentem. E ali no decorrer do livro, o Mário de Andrade vai dando ali características de Macunaíma, e no final de tudo, Macunaíma morre, né, na história, e ele começa a ser venerado, ele se torna um santo no final da história. E ele começa a ser venerado por pessoas, por índios, né? E os índios começam a adorar Macunaíma. E daí nasce o jeitinho brasileiro. Os seguidores de Macunaíma é como se fosse uma oração, um ato de fé para eles, dá um jeitinho em tudo. Então eles mentem, porque Macunaíma mentia. Então eles chegam atrasados, sabe, para tentar dar aquele jeitinho. Eles pedem desconto para realmente falar, poxa, eu saí por cima, eu tô por cima das outras pessoas. Eu tô ali enganando as pessoas. Era uma religião, se tornou. Seguir Macunaíma. E os seguidores de Macunaíma praticam o quê? O jeitinho brasileiro. Isso, se você pesquisar, o livro está aí na internet, você pode comprar, você pode pesquisar Macunaíma, de Mário de Andrade, tá bom? Esse livro, cai muitas matérias dele, até como que eu posso falar aqui, na escola, né, em 6º ano, 7º ano, cai muito disso, as crianças estudam sobre isso,
Não sei se você já estudou sobre isso, se você se lembra na escola. Você já estudou, amor? A Milena está falando aqui que ela... Terceiro ano. A Milena aqui está falando que ela já estudou na escola. Isso aqui. Já viu até filme sobre isso. Olha que interessante. Ensinam isso para as nossas crianças, tá? Olha que interessante isso. Então, irmãos, aqui nós estamos falando algo que está aí na internet, que pergunte aí para o seu filho, ele deve ter estudado sobre isso. Macunaíma, né? E isso se tornou tão famoso, né? Foi passando tão para frente que hoje é normal a gente falar, é um jeitinho brasileiro, né? Só que qual que é a origem disso? Da onde que vem isso? Olha que forte isso, irmãos. Você compreende o que nós estamos falando aqui? O que está acontecendo na cultura brasileira? É por isso que eu estou falando, irmãos, que você não pode achar normal, porque você é um cidadão do céu. Você não pode, além de achar normal, se corromper com essa cultura. Você não pode se corromper porque você foi chamado para ser um embaixador do reino de Deus na terra. Você compreende o que nós estamos falando aqui, irmãos? Outro reflexo do passado são os tráficos de drogas. Irmãos, infelizmente é uma realidade triste, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. É uma realidade triste das favelas do Rio de Janeiro, é uma realidade triste aí de muitas esquinas aqui de São Paulo. Algo que está se tornando comum, né? Ah, uma maconha é comum. E muitos cristãos até, é verdade, está se tornando comum. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Para que nós estamos aqui? É um reflexo de tudo isso que está sobre o segundo céu do Brasil. Irmãos, orfandade, meu Deus do céu. Quantos cristãos que não são pais aí, que os filhos deles são órfãos. Sabe, na verdade, o pai dos filhos de muitos cristãos é o celular, é o tablet. O filho não tem um pai, o filho não tem um amor, carinho. Orfandade é um reflexo da orfandade espiritual, que infelizmente muitas vezes recai sobre o Brasil. Esse reflexo de nós não termos um pai, mas sim uma padroeira. Você não consegue ver isso claramente sobre o Brasil, irmãos? Aprenda algo aqui nessa live. Tudo que acontece no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Por que que no Brasil há tantas mães solteiras? Por que que no Brasil, irmãos, há realmente uma falta de paternidade física e espiritual? Né? Isso, infelizmente, está sobre muitas igrejas que não acreditam mais em apóstolos. Isso é um reflexo do mundo espiritual, igrejas que não têm pais espirituais. Eu estou falando aqui com você algo que nós estamos vendo sobre a nossa nação. Outro dia eu estava andando em Itaquera com a Milena, nós estávamos voltando de um lugar e nós vimos no poste escrito, ligue aqui para achar o seu pai. Né? E qual que era a porcentagem, você lembra? Isso, era no Poupa Tempo de Itaquera. E estava ali, ligue aqui para achar o seu pai. Ou seja, se tornou algo normal. Ligue, diz que aqui para achar o seu pai. É tão comum as pessoas não terem pai que tem placas no poste pedindo para ligar para achar o pai. Orfandade. Orfandade, isso é um reflexo de uma padroeira e não de um pai. De Deus ser o centro da nossa nação. É um reflexo físico. Físico, irmãos, nós estamos falando aqui algo muito sério com vocês. Outra coisa aqui é a corrupção que há no Brasil. Irmãos, isso não é natural. Isso não é simplesmente homens que querem tirar proveito com dinheiro. Irmãos, isso é espiritual. São homens que são conduzidos por demônios. Por demônios. Nós estamos falando isso aqui, biblicamente falando. Vai estudar a história de Isaías. Vai estudar a história do profeta Jeremias. O que Deus fala acerca da corrupção. Vai estudar a Bíblia para você ver o que nós estamos enfrentando no Brasil. Então, irmãos, nós estamos aqui falando para você que é claro que o que acontece sobre a nação brasileira, o que está implantado sobre a cultura brasileira, é simplesmente um reflexo de algo que precisa ser rompido no mundo espiritual. Algo que precisa ser rompido. E talvez você fale, Kennedy, olha o tanto de problema que você está mostrando sobre o Brasil. Na cultura do Brasil, sobre os comportamentos dos brasileiros, sobre questões espirituais, que aí já sobe muito mais o nível,
Como que eu vou amar uma nação como essa? Irmão, você tem que amar a nossa nação porque é um mandamento bíblico. Simplesmente é um mandamento bíblico. Eu quero colocar aqui para você, irmão, Salmo 122, você não precisa abrir, eu vou colocar aqui na tela para você. Salmos 122. Olha o que o salmista fala. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Irmãos, olha o amor que o salmista tem por Jerusalém. Olha o amor que o salmista tem pela cidade dele, pelo lugar onde ele está. Irmãos, é bíblico nós orarmos pelos nossos governantes. É bíblico nós orarmos pela nossa nação. É bíblico, muito mais do que orar, irmãos, nós crermos no que Deus promete sobre a nossa nação. E se nós que somos a igreja de Cristo, se nós que somos a luz, se nós que somos os embaixadores do reino de Deus na terra, não crermos, quem vai crer? Deus vai precisar levantar as pedras para clamar, porque a igreja não vai despertar, porque nós, os cristãos, não vamos despertar, irmãos. Nós precisamos amar a nossa nação. Eu quero colocar esse salmo aqui novamente, eu quero te mostrar como eu leio particularmente esse salmo. Primeira coisa que, antes eu preciso te explicar, nós estamos na internet, as pessoas são chatas pra caramba na internet. Obviamente, irmãos, também é bíblico nós orarmos por Jerusalém, tá? É bíblico nós orarmos por Israel. A Bíblia diz, haja paz em Israel, haja paz por quem ora por Israel. Eu não sei se você sabe disso, mas também é um mandamento bíblico que você ore por Israel, que você abençoe Israel. Eu também faço isso, irmãos. Mas eu também faço isso aqui que eu vou te mostrar. O Salmo 122 está aqui. Como eu leio esse salmo? Primeiro eu leio abençoando Jerusalém. Salmos, se você não sabe, são orações cantadas. Cada salmo é uma oração. Então, quando eu leio salmos, eu estou realmente fazendo uma oração a Deus. Eu leio esse salmo uma vez, abençoando Jerusalém, e depois eu leio dessa maneira: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Brasil. Brasil está construído como uma cidade firmemente estabelecida. Orem pela paz do Brasil, e aí eu oro para que haja paz no Brasil. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você, Brasil. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem, Brasil. É dessa maneira, irmãos, que eu leio esse salmo, abençoando a nossa nação. E eu não estou te mostrando isso aqui para que você faça o mesmo. Se Deus te falar para fazer o mesmo, glória a Deus. Mas eu apenas estou te mostrando, irmãos, que há poder na palavra que sai da sua boca. Eu estou te mostrando que Deus está te chacoalhando nessa noite para que você se torne um intercessor do Brasil até o dia que você morrer. Eu estou aqui chacoalhando você e o Espírito Santo está entrando aí no seu coração para te mostrar o seguinte: você é um embaixador do reino de Deus. Você não pode achar normal a vulgaridade que tem no nosso país. Você não pode achar normal a corrupção que tem. Você não pode achar normal os bailes funks espalhados por aí e jovens se perdendo. Jovens aí se perdendo no crime. Jovens se perdendo na droga, na depressão, na promiscuidade. Você não pode achar normal, irmãos, isso que está acontecendo na nossa nação. Deus está aqui chacoalhando você e falando: desperta. Você é um escolhido para implantar o meu reino na terra. Você compreende isso? Irmãos, e como nós podemos mudar isso? Através do poder da palavra. É óbvio, irmãos, que eu poderia aqui citar muitas coisas, mas essa aqui é uma live onde eu quero dar o foco sobre a intercessão. Eu quero dar o foco aqui sobre a oração e intercessão. Por quê? Porque se você quiser abrir aí comigo, vamos lá. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Se você quiser abrir comigo, nós vamos ler esse texto.
Provérbios 18, 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Eu vou ler novamente. A vida e a morte estão no poder da língua. Irmãos, eu não sei se você compreende o que é esse texto. Esse texto aqui é um código profundo, é uma chave no mundo espiritual. A vida e a morte estão no poder da língua. Você sabia que a sua palavra tem poder no mundo espiritual? Você sabia que você é um profeta, querendo ou não? Você sabia que você ou abençoa o Brasil ou amaldiçoa? Você sabia, pai, mãe que está me assistindo, que você é um profeta na vida do seu filho, querendo ou não? Você não escolhe ser um profeta. Se você fala, esse menino é um desobediente, a palavra foi lançada. Na sua língua está o poder para a vida e a morte. Você sabia que quando você fala, meu casamento é amaldiçoado mesmo, você está lançando isso no mundo espiritual. E cada vez que nós vamos lançando isso, nós estamos aqui, irmãos, colocando coisas no mundo espiritual. E eu disse aqui que nós precisamos de um romper no segundo céu. Mas cada dia, irmãos, tem subido palavras de maldição. Sabe aquele jornal que você vai assistindo e quando fala do STF, você vai falando palavras e vai subindo, vai subindo. Sabe aquele jornal que vai falando mal do nosso presidente e aí você também vai falando mal e vai subindo? Irmãos, já tem profetas do caos demais. Já tem profetas do caos demais. Deus quer levantar profetas, irmãos, que aqui realmente lancem palavras proféticas, que lancem decretos de vida. Já tem pessoas demais falando de morte. Eu sei, irmãos, tem morrido pessoas, nós sabemos. Mas quem vai falar da vida? Tem pessoas demais falando, irmãos, da morte. Quem vai falar da vida? Tem pessoas demais falando da tristeza, da pobreza, da miséria, da corrupção. Nós sabemos. Quem que vai falar as boas novas do reino de Deus? Quem que vai falar isso? E talvez você fale, Kennedy, a palavra tem tanto poder assim? Você já leu Ezequiel 37? O profeta Ezequiel, ele estava em um cemitério. Ele estava em um lugar com pessoas mortas. E a Bíblia diz que ele começa a profetizar, a palavra do Senhor vem até ele e ele diz, a palavra do Senhor vem e diz a ele, filho do homem, profetize. E Ezequiel começa a profetizar. O que começa a acontecer, irmãos? A Bíblia diz que vem um vento dos quatro cantos da terra. Vem um vento dos quatro cantos. E os ossos começam a voltar, cada um ao seu lugar. Irmãos, sobre a nossa língua está o poder da vida sobre o Brasil. Sobre a nossa boca, sobre a nossa oração, sobre a nossa intercessão, está o poder da vida sobre o Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o ambiente que você está, importa as palavras que você declara nesse ambiente. Eu vou repetir, não importa o ambiente que você está, importa as palavras que você declara nesse ambiente. Você pode estar em um país onde todo mundo dá ele como falido. Você pode estar em uma nação onde todo mundo fala que não tem jeito. Se você começar a profetizar bênção, a palavra de Deus nos garante que Deus nos ouvirá. As orações, as intercessões, os decretos da igreja podem transformar a nossa nação. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Está na Bíblia, eu creio. Eu creio nisso. E, irmãos, como que nós podemos fazer isso? Eu quero ler aqui com você mais um texto. Nós vamos fundamentar aqui tudo que nós estamos falando ao seu coração. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Irmãos, 2 Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei ou curarei a sua terra. Irmãos, nós sabemos, né, esse texto aqui de cor e salteado, irmãos, mas esse continua sendo a chave para a mudança do Brasil. Esse texto aqui, essa chave profética continua sendo a base para que Deus transforme a nossa nação. E mesmo sendo um versículo tão comentado, é pouco compreendido. É pouco compreendido. Por quê? Porque o texto diz o seguinte, eu quero ler aqui com você de novo, irmãos. Reflita nesse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo de Deus? Quem se chama pelo nome de Deus? Quem se chama de
pequenos cristos, de cristãos. Quem é o povo de Deus? É a igreja. Você compreende isso, irmãos? É a igreja. E aqui, irmãos, lendo esse texto, vamos aqui para o final. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Qual que é a terra que nós estamos falando aqui? Irmãos, preste atenção. Leia de novo aqui. Se a igreja, ou seja, se o meu povo que se chama pelo meu nome é a igreja, se a igreja se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei o Brasil. É isso, irmãos, que esse texto aqui está falando. É isso que nós cremos sobre a nossa nação. Mas eu quero que você compreenda aqui. Vamos examinar mais a fundo esse texto, irmãos, que é tão falado. Vamos lá. Se a igreja se humilhar, vamos por partes. Irmãos, se a Bíblia está falando que nós precisamos nos humilhar, é porque nós estamos nos exaltando demais. Você consegue compreender o que a Bíblia está falando? Muitas vezes nós falamos coisas tão por falar e não entendemos o que a própria palavra de Deus está falando. Como que alguém que está embaixo pode se humilhar? Se humilha quem está no alto, certo? Quem está se exaltando, quem está orgulhoso. Irmãos, se a igreja se humilhar, significa que nós estamos orgulhosos demais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguém aí que você precisa liberar perdão? Tem alguém aí que você realmente precisa tirar o orgulho do seu coração? Igreja, muitas vezes nós não nos colocamos como orgulhosos acima das pessoas, sabe? E olha que interessante, irmãos, olha o caminho aqui que nós fizemos para chegar nesse texto. Você viu que interessante, tanto de religiões aqui que nós falamos, tanto de pessoas que implantaram coisas contrárias à palavra de Deus sobre o Brasil. Nós não temos que olhar para eles com ódio, com julgamento. Pelo contrário, nós precisamos orar por eles. Lembra que eu falei aqui um exemplo, irmãos, do candomblé? Lembra aqui que eu falei da astrologia, do hinduísmo? Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós não precisamos nos colocar acima delas. A resposta está comigo. Não, nós precisamos nos humilhar e orar para que Deus perdoe os pecados delas. Mas você pode falar, Kennedy, eu não sou idólatra, mas eu não faço isso. Irmãos, você precisa aprender o que é o cristianismo. Se você lê Isaías, se você lê, eu vou mais a fundo, se você vê Jesus falando, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos orar, nos levantar e orar por essas pessoas. Não é orar somente por avivamento, não é orar somente por fogo, é orar por arrependimento, é orar para que o Espírito Santo mostre essas pessoas. Você também já não esteve um dia cego? Você também já não teve um dia que você não conhecia a palavra de Deus, que você odiava cristão, que você odiava Deus? Da onde Deus te restaurou? Entende, irmãos? Orgulho. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser mais humilde. A gente precisa ser mais humilde para se unir. A gente ainda está discutindo na internet quem crê e não crê em tal coisa, quem crê e não crê em doutrina tal, quem crê e não crê em apóstolo, em profeta. A gente quer mostrar que a gente sabe, a gente quer mostrar a nossa teologia, sendo que Jesus veio para quê? Implantar o reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos humilhar. Esses são dias de nós nos humilharmos perante a presença de Deus. São dias de jejum. O jejum humilha a sua alma. São dias de nós nos humilharmos diante de Deus, chegar e falar, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Deus, eu não sou nada sem a sua presença. São dias, irmãos, de nós nos humilharmos. E olha que interessante isso aqui, irmãos. É um texto tão falado e a gente não examina as escrituras. O que Jesus nos ensinou. Olha isso, se a igreja se humilhar, ou seja, ela está se exaltando demais, precisa se humilhar. Olha outra coisa aqui que Jesus fala, aliás, que Deus fala, né? E orar. Irmão, você consegue compreender isso? A Bíblia está falando que nós precisamos orar. Faz sentido um pai chegar no filho, um filho que está fazendo lição e falar, filho, você precisa fazer a lição. Faz sentido um pai chegar num filho que está comendo e falar, filho, você precisa comer. Deus não é, irmãos, burro. Tá? Você precisa entender o que a Bíblia está falando. Se a Bíblia fala que o povo de Deus precisa orar, é porque o povo de Deus não está orando.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sincera. Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto e orou pelo Brasil? Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto e orou por São Paulo? Quando foi a última vez que de verdade você jejuou pela nação brasileira? Não é quando, eu não estou falando quando a igreja pede, eu não estou falando quando todo mundo manda, eu estou falando quando você entrou no seu quarto de verdade para orar pelo Brasil, pela nação brasileira. Quando foi a última vez que você orou pelo bairro que você está, pela rua que você está? Quando, irmãos, foi a última vez que nós nos levantamos em oração pela nossa nação? Quando foi? Responda para você mesmo. A Bíblia está falando aqui, irmãos, nós precisamos compreender. Se a Bíblia está falando que o povo de Deus precisa orar, é porque o povo de Deus não ora. É porque o povo de Deus não ora. Irmãos, eu posso falar algo aqui particular, que eu vejo muitas vezes na minha igreja, irmãos. Na minha igreja, a igreja da qual faço parte, a Manancial da Promessa, nós temos muita alegria de ver que é uma igreja de oração. 15 minutos antes do culto de domingo, nós temos 15 minutos de oração. E é engraçado ver como as pessoas chegam depois da oração. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a orar. Para elas, a oração é algo que não é importante no culto. O importante é sentar, encher a barriga e ir embora. E não receber o que Deus está nos dando para dar, sabe? Ser curado para curar, ser transformado para transformar, chegar e orar. Entende? E isso, irmãos, não é somente em uma igreja. Os cristãos, poucos deles se posicionam em oração. Poucos deles têm uma rotina diária de oração, de entrar no quarto e orar, de ter um problema e orar, de ver algum problema na TV, em vez de ficar falando mal, em vez de ficar murmurando, e orar. Poucos cristãos têm um caderninho de oração. Lembra os antigos, irmãos? Que tinha caderninho de oração, que numa live como essa, eles estariam anotando, opa, eu preciso orar por isso, eu preciso orar por isso. Os antigos que iam no culto com um caderninho, que tinham pedido de oração, poucos cristãos fazem isso. Eu não estou falando que você tem que ter um caderninho, eu não estou falando que você tem que jejuar todo dia, eu estou falando que você precisa se posicionar na palavra de Deus. Se é a igreja se humilhar e orar, precisamos orar, povo de Deus. Precisamos despertar para a oração. Precisamos, irmãos. Precisamos, senão você vai ser só um evangélico. Senão você vai ser só um gospel no meio de tudo isso e não um embaixador do reino de Deus. Você não vai ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, porque Jesus veio para implantar o reino de Deus. Se você faz qualquer outra coisa a não ser estabelecer o reino de Deus na terra, entender o que a Bíblia diz e colocar em prática, você só é um gospel, você só é um evangélico. Você só é mais um brasileiro que vai ficar murmurando e liberando para o segundo céu coisas que afastam o mover de Deus sobre a nossa nação. Você só vai ser um profeta do caos. Então a igreja precisa se humilhar, a igreja precisa orar, a igreja precisa buscar a face de Deus. Irmãos, olha que forte esse texto. Se a Bíblia diz que o povo de Deus precisa buscar a face dele, é porque nós estamos buscando outras partes do corpo de Deus. E aí eu te pergunto, qual que é o reflexo da igreja brasileira na sociedade? Quando fala pastor, a pessoa pensa em o quê? Um aproveitador que pega dinheiro. Quando a pessoa pensa em igreja, ela pensa o quê? Mais um aí que está dando dinheiro para a igreja. Irmãos, o reflexo da igreja brasileira é uma igreja que só pensa em dinheiro. E você pode falar, Kennedy, isso é errado. Irmãos, infelizmente, é culpa de nós mesmos. Não adianta nós queremos nos unir como um corpo para mudar a nossa nação e na hora dos problemas nos separarmos. Não, irmãos, nós somos um corpo. A igreja errou muito nessa área. Muitos pastores erraram muito. Você liga aí a TV, tem pastor pedindo dinheiro para todo canto. Você liga a rádio, tem pastor pedindo dinheiro. Você entra em algumas igrejas, é campanha para tudo. Campanha do óleo ungido de Israel, campanha para isso, campanha da toalhinha ungida, campanha da vassoura ungida. Pode parecer engraçado, mas eu já vi. Eu já fui em cada igreja ministrar
tocar, irmãos, que você não tem noção. E, infelizmente, isso é um erro, irmãos, da igreja brasileira, que muitas vezes pensou só no dinheiro. E o que isso tem a ver com 2 Crônica 7,14? Muitas pessoas estão buscando as mãos de Deus. Estão buscando o que Deus pode dar a elas. E não buscando a Deus realmente por aquilo que Ele é. Buscar a face de Deus, irmãos, não significa você querer ver realmente o rosto de Deus. A face de Deus fala sobre intimidade. Fala sobre comunhão, fala sobre relacionamento. Se você estudar a cultura hebraica, você vai ver que as mulheres usam um véu, certo? Principalmente perto do casamento, elas ficam com o rosto cobrido, né? Coberto, cobrido é boa, com o rosto coberto, irmãos. E chega o casamento, ela tira o véu para que o noivo veja a face dela. Face fala sobre relacionamento, sobre intimidade. Sabe o que a igreja precisa? Parar de ir para a igreja buscar bênção. Sabe o que a igreja precisa? Parar de ir para a igreja para buscar uma resposta, uma palavra de Deus, uma profecia, uma mão na cabeça. Nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é. Nós precisamos ter intimidade com Deus, irmãos. E isso não é só na igreja. Você precisa entrar no seu quarto e ter intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Intimidade sem relacionamento, intimidade sem compromisso. Intimidade sem compromisso é prostituição. Biblicamente falando. Intimidade sem compromisso, intimidade sem aliança, você entende o que eu estou falando? Intimidade sem aliança, biblicamente falando, é prostituição. E você vai ver isso lá no livro de Isaías. O que Deus falou que a nação de Israel era. Você vai ver isso lá no livro do profeta Oséias. E esse livro realmente mostra o que é isso que eu estou falando. Leia depois, irmãos. Nós falamos muito sobre intimidade com Deus, nós cantamos muito sobre intimidade. Os louvores de hoje falam sobre uma intimidade extraordinária, irmãos, mas nós não temos compromisso. Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar em relação a compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Buscar a Deus realmente por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. E por isso, irmãos, nós precisamos nos afastar dos maus caminhos. Irmão, se a Bíblia está falando que o povo de Deus anda em maus caminhos, é porque tem maus caminhos. E você sabe qual é o mau caminho. E se você fala, Kennedy, eu não sei, então ore para que Deus tire a igreja brasileira desse lugar, desse mau caminho. Há maus caminhos que nós estamos andando. Jovens que estão nos assistindo, há maus caminhos que nós estamos acessando. Há maus caminhos que nós estamos sentando juntos para conversar. Há maus caminhos que nós estamos sentados em ambientes. Sabe? Você que está aqui me assistindo, há maus caminhos que muitas vezes nós acessamos na internet. Há maus caminhos que nós muitas vezes falamos, né? Palavras tortas, palavrões, murmurações, coisas que não deveriam mais sair dos nossos lábios. Sabe? Há orgulho, há ciúmes, há vaidade, coisas que são pouco faladas nas igrejas. Vaidade continua sendo pecado, tá, irmãs? Vaidade continua sendo pecado. Ciúmes continua sendo um pecado. Lê os frutos do Espírito e o fruto da carne. Há muitos maus caminhos, há líderes ciumentos, irmãos. Muitas igrejas, eu infelizmente já passei por isso em uma igreja da qual eu estive. Líder ciumento, pastor ciumento, pessoas que não são tratadas por Deus. Há maus caminhos no meio da igreja. E agora eu estou falando do povo de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. É um tempo de arrependimento, é um tempo de realmente nós nos alinharmos em Deus para que Deus possa tocar a nossa nação, irmãos. Precisa começar por nós, precisa começar por mim, precisa começar por você, pela igreja brasileira, para que nós possamos realmente, irmãos, acessar os céus e destravar tudo que está preso para que caia sobre a nossa nação, irmãos. E terminando aqui esse texto, se a igreja se humilhar, ou seja, vamos descer do pedestal, irmãos. Vamos parar de orgulho.
Vamos parar de exaltação. Se a igreja se humilhar, se a igreja orar, vamos parar de perder tempo nas redes sociais. Vamos parar de ser inconstante na presença de Deus. Vamos ter um tempo diário de oração. Vamos entrar no quarto e orar e buscar a minha face. Pare de buscar as bênçãos de Deus. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas. Não precisa se preocupar. Somente faça a vontade de Deus. Os seus sonhos, os seus projetos estão dentro dos sonhos e dos projetos de Deus. Ele não vai te desamparar. Apenas faça o que Ele te pede. Se a igreja se humilhar, se a igreja orar, se a igreja buscar a face de Deus pelo que Ele é, e se afastar, se arrepender dos seus maus caminhos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Porque, principalmente, muitas das coisas que estão sobre o Brasil é culpa da igreja. É culpa da nossa falta de posicionamento. Precisamos nos arrepender. O que vai acontecer, irmãos? Dos céus, Deus vai nos ouvir. Deus vai perdoar o nosso pecado. E Deus vai curar o Brasil. Deus vai curar a nossa nação. Deus vai restaurar a nossa nação. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. O nosso posicionamento pode fazer com que os nossos filhos, com que os nossos netos, e físicos ou espirituais, tanto faz, o nosso posicionamento pode fazer com que futuramente as pessoas que vão vir para o Evangelho, as pessoas que vão vir para a nossa nação, desfrutem de um país cristão, de um país posicionado em Deus, de uma nação realmente onde a principal cultura não seja a cultura brasileira, mas a cultura do céu, a cultura do reino de Deus. Qual que é a nossa função? É trazer o reino de Deus, o reino dos céus, sobre a nossa pátria amada, sobre o nosso Brasil. Amém, irmãos? Para encerrar, eu gostaria de ler o último texto com você, se você puder abrir, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, se você não puder abrir, não tem problema, eu vou ler para você. Isaías capítulo 6. É um texto também muito conhecido. Nós já vamos encerrar. Você vai poder aí descansar, desfrutar de uma noite abençoada com a sua família. Eu espero que essa palavra esteja fazendo sentido ao seu coração. Eu espero que você esteja compreendendo quais são os planos do Senhor para a nossa nação e que Ele conta conosco, com a igreja, para fazer parte disso. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Isaías 6:1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém. Eu já vou continuar lendo esse texto. Se você abriu aí, segure aí um pouquinho. Eu quero comentar algo muito importante sobre esse texto. Irmãos, Isaías está falando que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por que ele não viu o Senhor antes de morrer o rei Uzias? Eu não vou ter tempo aqui, irmãos, de explicar toda a história de Isaías, mas o rei Uzias era parente de Isaías. E enquanto o rei Uzias esteve vivo, Isaías vivia em uma comodidade. Isaías vivia dentro de uma zona de conforto. E somente quando ele perdeu o que deixava ele dentro dessa zona de conforto, que ele conseguiu ver de fato o Senhor. E eu gostaria de te perguntar, qual é a sua zona de conforto? O que tem te impedido de ver o trono de Deus estabelecido sobre a nossa nação? O que tem te impedido de ver Deus assentado sobre um alto e sublime trono sobre a sua vida? Isso precisa morrer. Isso precisa sair da sua vida. Deus precisa te tirar dessa zona de conforto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu gostaria que você falasse aí em pensamento qual é o seu rei Uzias, o que precisa morrer na sua vida. No ano em que morreu o orgulho, no ano em que morreu os ciúmes, no ano em que morreu a preocupação, no ano em que morreu a desobediência, no ano em que morreu o pecado, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. Que texto lindo! E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santidade, irmãos. Olha o que acontece depois que os anjos enxergam a santidade de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Você consegue compreender isso, irmãos? Os anjos falam: Santo, Santo, Santo. Imediatamente eles falam: toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, santidade atrai a glória de Deus. Santidade atrai a glória de Deus. E talvez você fale: Kennedy, você está falando novamente sobre um avivamento, sobre um derramar da glória de Deus sobre a terra? Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Joel capítulo 2 diz assim: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está Deus? Então o Senhor se mostrará zeloso da sua terra e se compadecerá do seu povo. Joel 2, versículo 17. Aqui o profeta Joel está falando sobre arrependimento, arrependimento dos ministros, da igreja. E olha o que isso gera. Joel 2, versículo 28. E acontecerá que depois do quê? Depois do arrependimento, depois da santidade. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Irmãos, é bíblico. Santidade, arrependimento atrai a glória de Deus. É por isso que o Brasil é o lugar perfeito para Deus manifestar a glória dele. Porque é um lugar onde precisa de arrependimento. Os olhos de Deus não são como os nossos, irmãos. Deus não vê como nós vemos. A glória de Deus, ela vem quando há arrependimento. E para haver arrependimento, precisa haver pecado. Talvez você esteve pensando durante toda essa live: Kennedy, o Brasil é um país onde tem pecado, promiscuidade, onde tem corrupção, onde tem idolatria, onde tem homossexualismo. É por isso que é o lugar perfeito para o reino de Deus ser estabelecido. É por isso que é o lugar perfeito para que a glória de Deus desça sobre a nossa nação. Porque é um lugar onde precisa haver arrependimento. E começa por nós, a igreja. Precisamos nos arrepender. Depois que nos arrependermos, precisamos orar, interceder. E a nossa oração vai romper os céus. E Deus vai começar a tocar perdidos. Eu creio nisso. Nós cremos nisso e nós estamos falando algo aqui que é bíblico, irmãos. E continuando aqui o texto, os anjos então falavam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, isso aqui não é uma profecia. Isso aqui é algo real. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Há apenas esferas que precisam ser rompidas para que a glória se manifeste. Há uma diferença entre a terra estar cheia da glória de Deus, entre a manifestação da glória de Deus. Para que haja manifestação, precisa haver santidade, arrependimento. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, fumaça é um código espiritual para oração. Se você ler Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver lá sobre incenso, você vai ver lá sobre fumaça. Fumaça fala sobre oração. Irmãos, o templo, ali onde Deus estava, a sala do trono se encheu de fumaça. É hora da igreja brasileira encher os céus de oração. Então disse eu, Isaías disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar. Com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado retirado. Deus é um Deus bondoso. Se nós nos arrependermos, Deus irá perdoar a nossa nação. Deus irá nos perdoar, irmãos.
E depois disso, aqui continuando o texto, ele diz: ouvi a voz do Senhor que dizia. Irmãos, eu particularmente sinto que toda manhã essa voz de Deus ecoa pela terra. Olha o que Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você compreende isso, Deus falando? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você lembra o texto lá de 2 Coríntios que nós lemos? Onde Paulo disse exatamente isso, que ser embaixador do reino de Deus é exatamente manifestar ou representar o próprio Deus na terra. Faz todo o sentido com esse texto aqui que nós estamos lendo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, o que eu estou tentando aqui passar para você com esse texto aqui, a voz de Deus está ecoando sobre a nossa nação. Quem vai ir por mim sobre o Brasil? Quem vai falar o que eu estou pensando sobre o Brasil? Não o que a mídia está falando. Não o que os jornais estão falando. Não o que a política está mostrando. Quem vai mostrar para o Brasil o que eu penso sobre ele? Quem vai falar para a nação brasileira a minha palavra, o que está escrito aqui? Quem vai por mim? Irmãos, eu não sei se Deus pode contar com você, eu não sei se você pode dar a resposta que Isaías deu naquele dia para Deus. Mas a minha resposta é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A sua também é, nessa noite? Você também é uma pessoa que pode falar: Deus, conta comigo. Você também é uma pessoa que hoje vai fazer um voto com Deus, que você não vai mais ficar murmurando sobre a nação, que você não vai mais ficar falando mal do presidente, você vai orar por ele. Você também é uma pessoa que não vai mais ficar falando, se acomodando com as coisas erradas que tem no Brasil, mas ver isso e achar uma porta para estabelecer a cultura do reino de Deus. Você também é uma pessoa que vai mudar o seu olhar para essa nação aqui, tão linda, que está aqui atrás de mim. Você também é uma pessoa? Então escreva aqui, irmãos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Escreva aqui se Deus pode contar com você. E eu quero encerrar aqui orando. Eu quero aqui encerrar orando e eu espero que essa live aqui tenha feito sentido para você, como faz para mim, irmãos. Essa live aqui é um divisor de águas sobre a minha vida e diante de vocês aqui eu faço um voto com Deus de até o meu último dia de vida, orar pela minha nação, interceder pela minha nação, até que algo aconteça. Enquanto não houver um romper de Deus, enquanto não houver um manifestar da glória de Deus, nós estaremos aqui intercedendo pela nação brasileira. Nós cremos que o Brasil é um celeiro de missões. Nós cremos que o Brasil, irmãos, é uma terra farta da glória de Deus. Nós cremos que as igrejas brasileiras são uma bênção, que os pastores brasileiros são uma bênção. Nós cremos no povo de Deus se manifestando sobre a nossa nação. Amém? E dentro disso aqui, irmãos, eu quero te fazer um convite, independente de quantas pessoas estejam. Se tiver só eu e a Milena aqui, nós estaremos aqui. O Senhor colocou no nosso coração de nós fazermos 12 dias de oração e intercessão pela nossa nação brasileira. Nesses 12 dias, irmãos, cada dia nós iremos orar por 3 estados da nossa nação. Obviamente vai ser algo em unidade com a igreja. Nós iremos aqui estar com pessoas que já têm nos servido aqui, iremos aqui fazer o convite pessoalmente a elas, mas nós estaremos aqui, irmãos, a partir de segunda-feira, dia 29, no nosso Instagram do Aliança de Fogo, diariamente às 22h12. Vai do dia 19 até o dia 30 desse mês, amém? Todos os dias, de segunda a segunda, 10h12, no nosso Instagram, nós estaremos ali intercedendo pela nação brasileira. Se você sentir de Deus que é algo que você precisa fazer conosco, estar ali conosco, está aqui feito o convite, amém? Mas independente de quantas pessoas estejam, nós estaremos ali os 12 dias intercedendo pela nossa nação, porque nós não cremos, irmãos, que a nossa nação precisa apenas de uma palavrinha, a nossa nação precisa apenas de uma pregação, não. Nós cremos que a nossa nação precisa de posicionamento. E nós, como igreja, o que precisamos fazer?
nos unir em oração e intercessão. Amém? O convite está feito, se você sentir no coração, esteja conosco. Todos os dias estaremos às 10h12 da noite no nosso Instagram, orando e intercedendo pelos estados brasileiros. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra abençoada, Senhor, que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque eu sinto a sua presença aqui e eu me sinto tocado pela sua palavra, Pai. E eu tenho certeza que cada um aqui que assistiu essa live também foi tocado pela sua glória, Pai. Obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso e nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, paternidade sobre o Brasil, Pai. Nós declaramos que o Brasil não mais será um país órfão, uma nação órfã. Nós declaramos no nome de Jesus, Pai, o seu reino estabelecido sobre o Brasil, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus também sobre cada um que está nos assistindo aqui, Pai, que eles saiam dessa live aqui como embaixadores, embaixatriz do reino de Deus, Pai. Que eles saiam aqui transformados por essa palavra e que nunca mais eles se esqueçam dessa palavra, Pai. O reino de Deus precisa ser estabelecido sobre a nossa nação, Pai. E o Senhor conta conosco para orar e interceder para que isso aconteça. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas iniquidades. Nos arrependemos como seu povo, Pai. Te pedimos perdão pela nossa ausência, Senhor. Te pedimos perdão pela nossa omissão espiritual e interceder tão pouco pela nossa nação e orar tão pouco pela nossa nação, Pai. Te pedimos perdão, Pai, e a partir disso, crendo que o Senhor é um Deus perdoador, que nos perdoa, que nos limpa, que nos restaura, crendo, Senhor, que assim como Isaías, que foi tocado nos lábios, Pai, nós também seremos tocados, Senhor. Cada um aqui que está assistindo esse vídeo será tocado, Senhor, para manifestar a sua glória, Senhor. No nome de Jesus, eu declaro intercessões, Senhor, eu declaro orações, eu declaro fome por ti, Pai, no nome de Jesus, que durante o dia salte no Espírito, Senhor, de cada um aqui que está nos assistindo, orar e interceder pela nossa nação, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, que bênção. Obrigado por estar aqui conosco. Fico muito feliz por cada um aqui que participou, comentou. Obrigado aqui por interagir conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica aqui mais uma vez o convite para vocês. Amém? A partir de segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, dia 19, diariamente, às 10h12, no nosso Instagram. Estaremos ali em unidade com a Igreja de Cristo, 12 dias de oração e intercessão pelo Brasil. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Amém? Deus te abençoe.